Quero convidar você, em nome de Jesus Cristo, a abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Você que me assiste neste momento, por favor, abra a palavra de Deus e permita que o Senhor utilize a mesma como instrumento poderoso para que a nossa vida seja edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. 1 Reis, capítulo 17, começamos a interagir com a biografia do profeta Elias, o chamado homem de Deus, nos passos do homem de Deus, a partir do capítulo 17 do livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. Aproxime-se, por gentileza, se há alguém próximo a você, porventura, que não tem nas mãos a palavra, aproxime-se dessa pessoa para que também ela possa, ou ele possa, estar acompanhando a leitura do texto sagrado. 1 Reis 17, a partir do verso 1, leio o seguinte, preste bastante atenção para que você possa compreender todo o poderoso conteúdo da biografia do profeta Elias. Capítulo 17, verso 1 diz assim: Então Elias, o tesbita. Como é que é o nome do profeta? Elias. Não entendi. Como é o nome do profeta? Elias. Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe, na ocasião, era o rei de Israel, cuja capital era Samaria. Nome do profeta? Elias. Nome do rei? Acabe. Com um pouquinho mais de performance, por gentileza. Nome do profeta? Elias. Nome do rei? Acabe. Olha o que Elias disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva cairão sobre a terra pelos próximos dias. Amigos, esses dias foram nada mais, nada menos que 3 anos e meio. 3 anos e meio de intensa seca. Nome do profeta? Elias. Nome do rei? Acabe. Período de seca sobre a terra. 3 anos e meio. No versículo 2 é dito o seguinte: Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. Elias, saia diante da presença de Acabe e se esconda junto à torrente de Querite. Grave esse nome, por gentileza. Querite. Há um significado poderoso neste nome. Etimologicamente falando, a palavra Querite significa cortado, colocado no tamanho certo. Repito, cortado, colocado no tamanho certo. Nome do profeta? Elias. Nome do rei? Acabe. Período de seca sobre a terra. 3 anos e meio. Depois Deus o convocou a se esconder em um lugar diferente chamado? Querite. Que significa? Cortado. Colocar no tamanho? Certo. Ah, pastor Eduardo é muito baixinho. Baixinho não, me respeita. Eu sou cortado, colocado no tamanho certo, irmãozinho. Ok? Recapitulando a história, nome do profeta? Elias. Nome do rei? Acabe. Período de seca? 3 anos e meio. Depois ele se retirou para um lugar escondido chamado? Querite. Que significa? Cortado. Colocar? Tamanho certo. Muito bem. A continuidade do texto diz o seguinte: Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos, verso 6, presta atenção. Os corvos lhe traziam pão de queijo. Pão de queijo? É que a minha Bíblia é versão mineira. Os corvos lhe traziam pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Pão e carne pela manhã e pão e carne ao anoitecer. E Elias bebia da torrente que se chamava? E se chamava? Que significa? Cortado. Colocado no tamanho certo. Muito bem. Verso 7º e último. Mas, passados dias, a torrente secou. A torrente secou. A torrente secou. Algumas vezes na vida, a fonte seca, amigão. E diz o verso 7 que a torrente secou.
porque não chovia sobre a terra. Entendeu a história? Você que me assiste neste momento, compreendeu a história? Deixa eu ver se você entendeu com propriedade. Nome do profeta: Elias. Nome do rei: Acabe. Período de seca sobre a terra: 3 anos e meio. Chamado de Deus o direcionou para um lugar chamado Elias, que significa os corvos o sustentaram ali miraculosamente, mas um dia a torrente secou. Vamos orar. Querido Deus, que privilégio nosso termos em nossas mãos a Tua palavra. Nós acabamos de ler um pouco da biografia do homem de Deus chamado Elias. Deus, que grande privilégio é receber este título, homem de Deus. Que ao término desta mensagem, se há alguém aqui que não se sente assim, que pela ação do Teu Santo Espírito agora, em nome de Jesus Cristo, possamos todos nós, pelos céus, sermos qualificados como homens de Deus. Há coisas na nossa vida que de repente, Senhor, não nos qualifica desta forma. Queremos Te pedir perdão e queremos Te pedir poder, porque não gostaríamos simplesmente que o Senhor nos perdoasse. Nós queremos que, além do perdão, o Senhor nos dê poder para nos vermos livres do pecado que nos separa de Ti neste momento. Se há alguém aqui vivendo um momento angustiante da sua vida, está de repente atravessando o vale da sombra da morte por conta de uma enfermidade, ó Deus, restaura esse Teu filho com o Teu toque maravilhoso. Tu és o médico dos médicos. Se há porventura alguém vivendo um drama na família, cujo casamento está à beira de um precipício, cujo relacionamento com os filhos não anda muito bem, tenha misericórdia e transforma este lar num pedacinho do céu aqui na terra. Se há alguém aqui vivendo um caos financeiro, por favor, ó Deus, Tu que és o dono da prata e do ouro, seja o socorro bem presente na angústia deste Teu filho que atravessa esse drama na vida financeira. Como é ruim se sentir endividado, como é ruim, Senhor, não ter a capacidade de saldar as contas ou viver angustiado com o dia de amanhã que se aproxima. Pai, que o nosso presente seja de paz pela certeza de Tua influência benéfica e transformadora a partir de já. Nós nos colocamos em Tuas mãos. Fala o que o Senhor quer falar, fala o que precisamos escutar. Que a nossa vida, ó Deus, seja renovada pela Tua palavra, que nossos pés se firmem neste caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. Seja qual for a nossa necessidade, atenda-nos segundo o Teu querer, pois nós Te suplicamos, em nome de Jesus Cristo, amém. Nome do profeta? Elias. Nome do rei? Acabe. Período de seca? Depois Elias foi retirado a um lugar secreto chamado? Ali ele foi sustentado pelos corvos, miraculosamente, com pão e carne. Mas um dia, a torrente secou. A torrente de Querite, que significa? Colocar no tamanho? Muito bem. Você já reparou? Normalmente no Velho Testamento, quando se começa a descrição da biografia de alguém, começa falando a respeito da árvore genealógica do indivíduo. Fulano de tal, filho de Bertano, neto de Ciclano, bisneto de fulano de tal. Ou seja, normalmente no Velho Testamento, quando se faz referência, quando se vai contar a vida de alguém, começa pelo seu parentesco, começa por sua árvore genealógica. No Velho Testamento é assim. Com o profeta Elias é diferente. Você não consegue perceber no início de sua biografia a estrutura de uma árvore genealógica evidenciando os seus parentes, a sua origem, a sua história. Não há a revelação da história de Elias, não se conta o passado de Elias. Parece que neste momento o escritor sagrado não está preocupado com o que aconteceu com Elias na semana passada, no mês passado, em anos passados. Não há uma preocupação quanto ao passado de Elias, por isso não está exibido aqui a árvore genealógica do profeta. Neste momento, neste período do Velho Testamento, neste momento em que a história do Elias é colocada em evidência, não há uma preocupação quanto ao seu passado. Amigo, quero te começar te declarando uma coisa agora em nome de Jesus Cristo.
Neste momento, neste exato momento, não há uma preocupação dos céus em relação ao teu passado. Deus não mais está preocupado com o que você fez ontem, com o que você fez na semana passada, com o que você fez no mês passado, quão torto e distante você andou. Ei, a partir de agora, tudo é passado. O importante é o que vai acontecer a partir de agora. E a partir de agora, Deus vai te abençoar. E você vai ter uma vida diferente. Você vai ser qualificado pelos céus como um homem de Deus em nome de Jesus Cristo. Não importa o passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Não importa se você esteve afundado nas drogas. Não importa se você se envolveu com prostituição. Não importa se você roubou ou defraudou alguém. Não importa se você traiu, adulterou, fornicou. Que importa o passado? A partir de agora é uma nova biografia, uma nova história. Você e Deus para todo sempre. Não há uma importância, não há uma preocupação quanto ao passado de Elias. Nem sabemos quem é o pai de Elias. A única informação que existe é que ele veio do pequeno lugarejo chamado Tisbe. E Deus o chamou em uns dias de grande dificuldade, em um momento muito delicado da história, dias difíceis. Pastor, quais eram as dificuldades dos dias de Elias? Deixe-me enumerar rapidamente poucas delas. Número 1. Elias estava vivendo em dias difíceis porque os valores estavam invertidos. Acabe, ao perceber a seca que havia se instalado sobre a terra, olha a preocupação dele. Obadias, vem aqui, mordomo. Obadias, vamos dar uma volta por aí porque eu estou preocupado. Qual é a sua preocupação, majestade? Os meus cavalos estão morrendo de sede, vamos procurar água para os cavalos. O povo estava perecendo, mas a preocupação de Acabe era com os seus animais. Valores invertidos, o ser humano que devia ter valor, o ser humano que devia ser o foco da atenção da vossa majestade chamada Acabe, era desprezado. Valores invertidos, coisas mais importantes do que as pessoas. O que é certo passou a ser errado. E de repente eu tenho a impressão de que o que é errado passou a ser certo. Dias difíceis, valores invertidos, uma tremenda Babilônia. Antigamente você se esforçava para ser certinho e agora ser certinho está fora de moda. Olha, procurar ser fiel aos pais, fiel à namorada, obediente aos pais, respeitar os mais velhos. Parece que tudo agora é muito careta, muito quadrado, muito ultrapassado. Hoje não está mais na moda ser certo. O legal é ser rebelde, o legal é ser revoltado, o legal é chutar o balde, o legal é sair enfrentando e peitando todas as pessoas que porventura parem no seu caminho para tentar te direcionar de alguma forma. Está fora de moda ser obediente, está fora de moda ser servo de Deus. Valores invertidos. O que era certo passou a ser errado e o que era errado passou a ser certo. Dias difíceis, dias em que o profeta Elias estava vivendo. Um outro motivo para as dificuldades do profeta: dias de grande perseguição. Jezabel, a esposa de Acabe, uma mulher literalmente endemoniada, havia baixado um decreto que os profetas do Senhor deveriam morrer. O contexto da biografia de Elias, você vai descobrir isso ao longo da história do mesmo exibida pela Bíblia. Jezabel tinha prazer na morte dos profetas. Dias de perseguição, valores invertidos, perseguição. Obadias escondeu 50 profetas dentro de uma cisterna, 50 profetas dentro de outra cisterna, sustentava os mesmos a pão e água. Por quê? Os profetas de Deus estavam sendo perseguidos. Dias difíceis. Um outro motivo pelos quais os dias de Elias eram difíceis: abuso de poder. Além da perseguição, abusavam do poder que tinha. Governantes que abusavam do poder. Nabote literalmente teve sua vinha roubada por parte do rei. O rei, juntamente com Jezabel, estiveram envolvidos em uma trama onde Nabote foi a vítima e por abuso de poder ele perdeu o que tinha, inclusive a própria vida. Dias difíceis, valores invertidos, perseguição, abuso de poder. É interessante notar isso porque o apóstolo Paulo disse que nós também atravessaríamos dias de grande dificuldade. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias serão difíceis. Por que difíceis? Será que estamos vivendo numa época de valores invertidos?
Será que estamos vivendo numa época em que hoje é careta ser servo de Deus, é careta ser fiel a Deus, é careta procurar se manter puro até o casamento, é careta selecionar as músicas que você vai ouvir, é careta você se vestir com decência e modéstia, é careta você se preocupar com as palavras que compõem o seu vocabulário? Dias de valores invertidos, dificuldades são as mesmas que as dos dias de Elias. Que dificuldade, e o que se dizer da perseguição? Será que estou falando neste momento para alguém que se sente perseguido de alguma forma? Pastor, eu sou o único adventista na minha família, meu pai não concorda com a guarda do sábado. Pastor, eu estou prestes a ser expulso de casa, a minha família está me largando, me deixando de lado, tudo por causa do evangelho. Dias difíceis, pastor, olha, eu estou sendo perseguido dentro da minha própria casa, pastor. Perseguição, realidade do nosso cotidiano. Pastor, na minha escola, os colegas caçoam de mim porque eu não vou à aula na sexta-feira, zombam de mim porque eu não saio para o barzinho para beber junto com eles depois da aula. Pastor, zombam de mim porque eu não me envolvo sexualmente, não frequento os motéis ou os bordéis que eles frequentam. Pastor, eu estou sendo perseguido. Perseguido na escola, perseguido em casa, perseguido na comunidade de um modo geral, porque quer ter um estilo de vida diferente, está marchando na contramarcha do mundo. E como se não bastasse, algumas vezes você é perseguido dentro da própria igreja. Perseguição. Dias iguaizinhos aos dias do profeta Elias. Valores invertidos, perseguição, abuso de poder. Quer conhecer alguém? Dá poder para este alguém e então ele manifestará verdadeiramente o caráter real que possui. Indivíduos que querem exercer plena autoridade de domínio com a igreja, como se eles fossem donos da igreja. Gente que abusa do poder que tem, gente que abusa do poder que tem sendo um oficial de justiça, sendo um policial, gente que abusa do poder de Deus que tem sendo um governante, exercendo um domínio público. Abuso de poder, característica dos nossos dias. Percebeu uma coisa? A história de Elias é muito antiga, mas na verdade ela é muito atual, porque as dificuldades enfrentadas pelo profeta são as mesmas dificuldades que você e eu enfrentamos hoje em dia também. Dias difíceis. Mas pastor, o senhor vai falar só sobre as dificuldades dos dias? Não, amigão. Mesmo em dias tão difíceis, olha o privilégio. Elias escutava a voz de Deus. Por pior que sejam as dificuldades dos nossos dias, ainda é possível ouvir a voz do Senhor. E neste momento, em nome de Jesus, você vai escutar a voz de Deus falando na sua vida, por pior que sejam as suas dificuldades. Teu casamento está acabando? Calma, você vai escutar a voz de Deus. Você está à beira do suicídio? Calma, você vai escutar a voz de Deus. Tua vida financeira está complicada, dias difíceis, dias de angústia e perplexidade, não importa, você vai escutar a voz de Deus. Olha para o profeta Elias, parecia que o mundo estava desabando sobre a cabeça dele. No entanto, Deus falava. Deus nunca deixa de falar com seus filhos, por pior que sejam os dias. O prazer dele é falar contigo, e ele vai falar contigo neste momento através da sua palavra. Elias, dá um recado para Acabe. Olha Deus falando com Elias. Pois não, Senhor. A mensagem é esta, esta e esta. Amigos, Acabe foi então o indivíduo que recebeu a mensagem de Deus por intermédio do profeta Elias. Elias saiu do lugarejo chamado Tisbe, foi caminhando em direção ao palácio onde Acabe se encontrava. E agora você imagina a cena. Elias chegando na porta do palácio. Oi, bom dia, eu sou o profeta de Deus e eu vim aqui por mandato divino. E olha, eu só vim aqui para dizer que o rei não presta, não vale nada e que o juízo de Deus vai cair sobre a vida dele. Posso falar com o rei? Você acha que foi assim? Óbvio que não. Se Elias se apresentasse dessa forma, certamente ele não iria ser recebido pelo rei. E mais, certamente ele seria assassinado. Dias de perseguição. De uma maneira miraculosa, Deus foi conduzindo o profeta. E ele passou pela guarda, ele passou pela portaria principal do palácio, ele foi entrando ao saguão e daqui a pouco ele estava em frente ao rei Acabe. E deu a sua mensagem mais que imediata. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva cairá sobre a terra pelos próximos anos, porque a boca do Senhor eu disse, fui!
e saiu correndo, porque se ele se detivesse mais um pouquinho, ele seria assassinado. Deu a sua mensagem e foi para um lugar chamado Querite. Como é que é o nome do lugar? Querite. Como é que é o nome do lugar? Querite. Querite significa cortar. Colocar no tamanho? Certo. Elias foi para Querite. Deus o conduziu para lá. Por que Elias foi mandado para Querite? Amigo, Deus queria fazer grandes obras na vida do profeta Elias. Deus queria transformar a realidade do povo de Israel. E precisava de um homem, precisava de um instrumento poderoso nas mãos dele. Alguém que não sacrificasse a verdade no altar da paz. Alguém que priorizasse a vontade divina a despeito do conforto humano. E Elias se dispôs a ser esse instrumento e Deus disse, olha, presta atenção, Elias. Eu vou fazer maravilhas na tua vida. Mas antes, você precisa ir para Querite. Porque eu só vou poder usar você, Elias, se eu cortar determinadas coisas da tua vida. Se eu colocar você no tamanho certo, nós vamos abalar esta nação. Mas você precisa ser cortado. Você precisa ser colocado no tamanho certo. Há coisas na nossa vida que precisam ser eliminadas, amigo. Há coisas na nossa vida que precisam ser cortadas, que precisam ser colocadas no tamanho certo. Olha para você, Deus quer te usar, Deus quer que você seja uma bênção na tua família, Deus quer que você seja uma bênção na tua faculdade, Deus quer que você seja uma bênção no teu ambiente de trabalho, Deus quer que você seja uma bênção na sociedade onde você vive, quer usar você, quer fazer de você um instrumento para mudar a história deste lugar. Só que Deus não está conseguindo, porque tem coisas na tua vida que precisam ser cortadas e não são. Tem coisas que precisam ser colocadas no tamanho certo e você não está permitindo. E agora, quem sabe, em nome de Jesus, não chegou um bom momento para você meditar. O que precisa ser cortado da tua vida para que você tenha uma experiência mais intensa com Deus? Que coisas está obstruindo o poder divino de usar você? Ninguém atrapalha mais a execução do plano de Deus do que o próprio ser humano. O que há na tua vida que precisa ser cortado? Será que estou falando nesse momento para alguns jovens que precisam cortar algumas páginas na internet que andam visitando? Estou falando para alguém que precisa cortar a maneira como namora, precisa eliminar da vida alguns tipos de palavras que compõem o seu vocabulário no seu dia a dia, no seu modo de conversar. O que precisa ser cortado? O que precisa ser colocado no tamanho certo? Será que o teu casamento está tão conturbado que não é hora da intervenção divina de colocar tudo no tamanho certo? Quer ser um homem de Deus? Quer ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus? Tem que deixar Ele te cortar. Tem que deixar Ele te colocar no tamanho certo. Você não tem a menor chance de ser chamado de homem de Deus se Deus não cortar você, se Deus não colocar você no tamanho certo. Todo homem de Deus passa por esse processo. Não existe homem de Deus sem atravessar este lugar chamado Querite. Só dá para ser homem de Deus se você for a Querite. E aqui está estabelecido neste momento um lugar chamado Querite. E segundo o mandato divino, ninguém passa por aquela porta sem ser cortado nesta manhã, sem ser colocado no tamanho certo para ser homem de Deus em nome de Jesus. Quer ser cortado? Quer ser colocado no tamanho certo? É o que Deus espera que você permita para que Ele qualifique você como homem de Deus. Lá estava Elias em Querite, no bem bom, irmãozinho. Todo mundo passando a maior dificuldade. Os pastos estavam secos, 3 anos e meio, nem orvalho, nem chuva. Pastos destruídos, o rebanho estava morto. Não havia verduras, frutas, legumes e nem carne. O povo estava morrendo de fome. Se você passeasse pela cidade, a cena que você mais iria contemplar eram os cadáveres de animais espalhados e quem sabe de alguns seres humanos também já em estado de putrefação. Por quê? Fome. Elias, no bem bom, estava com sede, esticava o braço, ia na fonte de Querite. Ô bênção, eu tenho, ninguém tem. Água mineral. Elias estava com fome. Eu estou com fome. Abri a boca, lá vinha um marmitex via aérea. Que coisa maravilhosa. Todo mundo passando fome. Elias com seu marmitex entregue via aérea. Todo mundo com sede. Ele esticava a mão e do ribeirinho ali da fonte em Querite, água mineral pura,
cristalina. Como é bom ser profeta, como é bom ser pastor, como é bom ser líder do rebanho, como é bom ser homem de Deus. Opa! Elias se levanta num belo dia e qual é a sua constatação? A fonte secou. Ué, mas não foi Deus que enviou o profeta Elias? Não foi Deus que o mandou para Querite? Não foi sob ordem divina que ele compareceu lá? Por que então a fonte secou? Pastor, por que as fontes da minha vida andam secando? Pastor, a fonte da felicidade do meu casamento está secando. Pastor, a fonte da minha juventude está indo embora. Pastor, a minha saúde está se escoando. Fontes que secam. Pastor, por quê? Se eu sou homem de Deus, se eu sou servo de Deus, se eu fico fiel neste mundo tão contraditório de valores invertidos, de perseguição, e eu permaneço firme e inabalável no caminho de Deus, como é que pode, pastor, a fonte secar para a minha vida? Já se fez essa pergunta? Você está aí tão fiel a Deus, fiel dizimista e com problemas financeiros, você está aí um fiel esposo e a tua família não está se entendendo. O que está acontecendo que às vezes as fontes da nossa vida secam? Em algum momento da tua experiência com Deus você já se perguntou por que tua fonte secou? Agora, amigo, eu quero que você entenda o seguinte: a fonte que jorrava ali em Querite para Elias era sinônimo de alegria. Porque enquanto a fonte diz, opa, estou feliz. Estava feliz ou não estava? Estava ou não estava? Claro que estava, todo mundo morrendo de sede, ele ali com água em abundância, que fonte jorrando, maravilha. Sinônimo de alegria. A fonte era uma outra coisa, sinônimo de conforto. Olha só que coisa confortável, estou com fome, o corvo me entrega o marmitex. Estou com sede, estico a mão e bebo, colhendo na palma de minha mão. Que conforto! Fonte, sinônimo de alegria. Fonte, sinônimo de conforto. Fonte, sinônimo de segurança. Fonte, sinônimo de tranquilidade. Fonte, sinônimo de paz. Mas um dia acabou o conforto, um dia acabou a paz, um dia se foi a tranquilidade, um dia se foi a fonte da alegria. Estou falando neste momento para alguém cuja fonte está seca. Você não está mais feliz, você não está mais contente com a vida que tem, as coisas não estão funcionando do jeito que você sonhou, do jeito que você planejou, do jeito que você sempre quis. Fonte seca é sinônimo das tragédias que abatem os seres humanos, inclusive os homens de Deus. Há alguém neste momento que me escuta, você que me assiste, porventura há alguma fonte na sua vida que está secando? Pastor, por que as fontes secam? Vamos dar 2 passos aqui. Passo número 1. Por que as fontes secam? Verso 7, acompanhe por favor. Mas, passados dias, a torrente secou. Por que secou? Porque não chovia sobre a terra. Por que a fonte secou? Porque não chovia sobre a terra. Por que a fonte secou? Legal. Agora, por que não chovia sobre a terra? Tiago 5,17. Elias era um homem como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões. No entanto, ele orou para que não chovesse sobre a terra e não choveu. Ele orou para que não chovesse e não choveu. Por que a fonte secou? Porque não chovia sobre a terra. Por que não chovia sobre a terra? Porque Elias orou. A fonte de alegria dele secou porque ele orou. A fonte de nutrição dele secou porque ele orou. A segurança dele foi embora porque ele orou. Ué, pastor, que loucura, que heresia é essa que você está pregando? Quer dizer então, pastor, que eu estou passando pelo vale da sombra da morte porque eu estou orando? Ô pastor, quer dizer então que eu estou desempregado porque eu estou orando? Quer dizer que as coisas não estão funcionando muito bem na minha vida porque eu estou orando? Quer dizer que meu filho está com câncer porque eu estou orando? Quer dizer que minha família está destruída porque eu oro, pastor? É isso mesmo. Espera aí, pastor. Então explico, compra o DVD. Explico.
Ei, alguém aqui algum dia já orou assim? Seja sincero. Deus, renova-me, Senhor, já não quero ser. Quebra a minha vida e faz-a. Oh, meu Deus, eu estou com... Tira esse coração de pedra e coloca um coração. Senhor, eu não presto, aquilo que eu queria fazer eu não consigo, aquilo que eu não quero fazer é isso que eu faço. Meu Deus, muda a minha vida, eu quero ser um melhor esposo, eu quero ser um melhor filho, quero ser um melhor líder da igreja. Transforma a minha vida, arranca esse coração, me quebra, Senhor, me faz de novo. Você está orando e Deus aqui ouvindo com a maior alegria. Ô filho, você quer que eu te quebro? Eu vou te quebrar, filho. Você quer que eu te corte? Eu vou te cortar todinho, vou te colocar no tamanho certo, filhão. Que bom que você está pedindo isso, sabe o que você está precisando? Olha, você realmente tem coisas na sua vida que precisam ser aparados, consertados, como uma árvore, você precisa ser podada. Filho, que alegria, que bom que você está me pedindo isso. Esta é minha prioridade, atender orações como esta. Então, filho, vou te atender, se prepara, eu vou te quebrar todinho, filhão. Eu vou te cortar todinho, filhão. Eu vou te colocar no tamanho certo. Aguenta, filhão, que a obra vai começar. Aí você fica desempregado. Ai, meu Deus, eu estou desempregado. Aí você não tem... Ai, meu Deus, tu está doente. Ai, Senhor, eu estou com câncer. Ai, meu Deus, chega na quarta-feira. Ai, irmão, hora que eu estou na aprovação, irmão. Ué, pelo amor de Deus. Ué, não foi você que pediu? Me corta, Senhor, me quebra, Senhor. Arranca o arranca o coração, meu. Quem pediu isso? Foi você. Deus está te atendendo. Ele não criou o desemprego, mas vai usar o desemprego para que você possa conhecê-lo de um modo mais íntimo. Deus não criou o câncer, mas Ele vai usar a enfermidade para você se aproximar um pouco mais dEle. Vai usar as dificuldades da vida para a manifestação da glória dEle, do poder dEle, do amor dEle em teu benefício, por você. Você pediu? Agora aguenta. Você quer um desenvolvimento espiritual? Quer ser homem de Deus? Não é para qualquer um. Aguenta, porque ser homem de Deus não é para qualquer um. Deus tem que cortar, Deus tem que colocar no tamanho certo, tem que passar por querite. Já viu aquela história? Mamãe, minha perna está doendo, mamãe. Meus ossos estão doendo. Quem é pai sabe disso. É, filho, tá doendo? Vou te levar para o médico. Você corre com a tua criança para o pediatra. Doutor, olha, meu filho está se queixando, os ossos doem. E o médico dá um sorriso e diz assim: calma, mãe, é a dor do crescimento. Crescer dói. No meu caso não doeu muito. Crescer dói. E você sai dali, nossa, filho, é a dor do crescimento, olha, vai doer. Mas aguenta, filho, é pro teu bem, você está crescendo, menino. Filho, quer crescer na fé? Aguenta, Deus precisa cortar você. Às vezes o corte vem pelo desemprego, sim. Não foi Ele que criou, mas Ele vai usar isso daí para te colocar no tamanho certo. É como uma árvore que para crescer e produzir frutos precisa ser podado. Então, se você ora a Deus, cria em mim um coração novo, renova em mim um espírito inabalável, deixa Deus agir, não vem gritando e fica: ai, tá doendo, Senhor, tá doendo. Aguenta, amigão, é o preço do crescimento. Seja homem de Deus. Agora eu preciso que você expulse da tua mente um conceito ridículo. Eu preciso que você expulse do teu coração um pensamento que existe a respeito de Deus, que é simplesmente abominável, porque joga na lata do lixo o caráter divino. Estou passando por tudo isso porque Deus me abandonou. Eu estou sofrendo porque Deus não gosta de mim. Eu estou sendo cortado, colocado nesse tamanho aqui, porque Deus acho que virou as costas, me abandonou este mundo. Deus me esqueceu. Quantas pessoas eu já atendi ao longo do meu curto ministério até agora, dizendo para eles: pastor, Deus me abandonou, pastor, Deus não gosta de mim. Se Ele gostasse de mim, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Se Ele gostasse de mim, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. Se Ele gostasse de mim, o mundo não desabaria sobre a minha cabeça, como está acontecendo. Pastor, Deus me abandonou, virou as costas e foi embora. Querido, não fala isso. Vem para a Bíblia. Vamos viajar nas páginas das Sagradas Escrituras. Vamos começar com um homem chamado Jó. Deus gostava de Jó, sim ou não? Deus amava Jó, sim ou não? Olha o que a Bíblia diz a respeito dele: homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal.
Deus amava Jó, Deus gostava de Jó, Deus dava atenção para Jó, Deus escutava Jó, Deus enxergava Jó. No entanto, olha para Jó. Perdeu os seus 10 filhos, sua vida financeira se tornou um caos, perdeu tudo o que tinha e seu corpo estava sendo consumido por uma praga, por uma enfermidade purulenta. Contemplava com seus olhos os seus dedos caírem de um lado para o outro, partes do seu corpo já em estado de decomposição. E Deus amava Jó. Então não me vem com essa conversa dizendo, olha, Deus não gosta de mim porque eu estou assim. Deus não gosta. Deus ama a todos. E sofrimento não é prova do abandono divino. Sofrimento é prova de que Deus está cortando você. Você está entrando num processo de crescimento. Aguenta, porque no final você vai ser chamado de homem de Deus. Olha para Daniel, homem fiel que orava 3 vezes ao dia regularmente, clamava a presença de Deus. No entanto, onde Daniel foi parar? Na cova dos leões. Olha para José, onde que José foi parar? Como uma mercadoria vendida, como um objeto qualquer para o Egito. Daqui a pouco, acusado de estupro, foi parar no fundo de uma masmorra escura, fria, no subterrâneo. Olha para José, olha para Daniel, olha para Jó. Olha para Jesus no jardim do Getsêmani, suando gotas de sangue, todos os pecados da humanidade, e ele dizendo, Pai, se for possível, aparta de mim este cálice. Deus não gostava de Jesus, Deus não gostava de Jó, Deus não gostava de Daniel, não gostava de José. Deus não gosta de você porque você sofre? Que papo é esse, amigo? Isso não é bíblico. Deus te ama e é exatamente por isso que você está atravessando o vale da sombra da morte, porque você precisa ser cortado, você precisa ser colocado no tamanho certo. Crescer dói, mas no final você é homem de Deus. Agora, uma coisa é certa: por pior que seja a situação, você nunca vai deixar de escutar a voz dele. E você pode dizer tudo, menos que Deus não falou contigo. Deus está falando contigo agora. Ou você decide ser homem de Deus, suportar até o fim, ou então a sua vida vai continuar sendo sem significado do jeito que é, vazia. Homem que não cresce, homem que não progride e, acima de tudo, que nunca sentiu o que é o poder de Deus na vida. Viver para quê? Elias foi cortado, foi colocado no tamanho certo. Olha quanta coisa Deus fez na vida do profeta, querido. Quanta coisa Deus quer fazer na sua vida e você está fugindo do chamado dele. Quando Deus chamou Elias, quem ele era? O tisbita. Quem é você? Sou mineiro, sou carioca, sou paulista. Ah, quem é você? Sou delegado, sou da Polícia Federal, sou professor universitário. Que título legal, hein? Eu sou médico, eu sou dentista, eu sou enfermeiro, eu sou policial, eu sou pastor. E ficamos aí nos regozijando com os nossos títulos. Eu sou empresário, eu sou isso, eu sou aquilo. Que adianta você ter todos esses títulos se o maior de todos você não possui? Homem de Deus. Pode ser o que for, se não for homem de Deus, não vale de nada. Elias deixou de ser chamado de tisbita. Depois que passou por Querite, ele foi chamado de homem de Deus. Quer passar por Querite nesta manhã? Querite é aqui. Você dirá diante de Deus: eu quero ser colocado no tamanho certo, Senhor. Eu estive fazendo uma semana de oração no Triângulo Mineiro, no início deste ano, se não me falha a memória. Semana do Calvário. E eu estive ali pregando a palavra de Deus e tive a oportunidade de conhecer muitos irmãos nossos, inclusive o líder daquela congregação, um dos líderes daquela congregação, irmão Hermindo.
Eu comecei a visitar com o irmão Hermindo algumas casas, alguns lugares, alguns interessados. E sabe como é legal estar do lado de um homem de Deus? Sabe como é gostoso você conversar com gente que irradia a presença de Deus? Eu senti isso no irmão Hermindo. Ao fazer visitas, ao almoçar alguns dias com ele na sua casa, estivemos ali. Eu virei para o irmão Hermindo e perguntei: irmão, como é que é a sua história? Me conta aí um pouco. E ele me contou a história dele. Que surpresa foi conhecer a história deste homem de Deus. Teve que ser bem cortado. Teve que ser colocado no tamanho certo. Mas no final, sempre vale a pena. Hermindo saiu do Espírito Santo, do interior do Espírito Santo da sua adolescência, e foi para Diadema, em São Paulo, tentar ganhar a vida. E foi para lá. Começou a trabalhar no setor automobilístico, em uma espécie de oficina, alguma coisa parecida. O menino que sai do interior com a visão de adquirir grandes coisas na cidade grande. A cada fim de semana chegava a oportunidade do Hermindo conhecer a cidade. E o Hermindo então começou a frequentar as baladas, porque seria o jeito mais fácil de conhecer pessoas, segundo ele, e lá estava ele todo fim de semana consumindo o seu dinheirinho nas baladas. Em uma destas conheceu uma jovem, atraiu bastante a sua atenção, ambos se aproximaram, começaram a namorar, e para o Hermindo foi uma surpresa quando a sua namorada lhe ofereceu algo diferente. Que é isso? Um cigarro de maconha. Você fuma? Fumo. E eu gostaria que você fumasse também. Não é minha praia, mas insiste para cá, insiste para lá. Daqui a pouco o Hermindo estava fumando maconha. E daqui a pouco o seu ganho salarial não correspondia mais à sua necessidade de usuário. E era incompatível o que ele ganhava com aquilo que ele consumia. Resultado? O Hermindo ficou curioso como é que os seus amigos e a sua namorada faziam para ter tanto dinheiro para consumir aquelas drogas. E eles disseram finalmente para o Hermindo que ganhavam vendendo, traficando, e convidaram-no então para que pudessem fazer a mesma atividade. O Hermindo começou a traficar, a vender drogas, e aí o volume de dinheiro foi crescendo, tornou-se tudo muito mais fácil, e daqui a pouco ele estava largando o seu emprego, montando uma oficina de fachada, porque na verdade era apenas uma oportunidade para um ponto de distribuição de drogas disfarçado como oficina. A polícia começou a ficar de olho no Hermindo, começou a suspeitar bastante dele naquela comunidade. E o resultado é que, percebendo que estava sendo vigiado pela polícia, o Hermindo então resolveu fechar aquela oficina de fachada e começou então a praticar assaltos. Formou-se então, juntou com aqueles amigos da namorada, também usuários de drogas, e começaram a fazer assaltos ali na cidade de Diadema, em São Paulo. Em um dia, quando planejaram um determinado assalto, Hermindo, sabe-se por que cargas d'água, resolveu não participar e disse: olha, hoje eu não vou. Os amigos foram e, ao praticarem um assalto, foram apanhados em flagrante. Todos foram levados presos, e quando começaram a ser pressionados, quando começaram a ser torturados, então começaram: nosso líder é o Hermindo, hein? A culpa é dele, ele que é o chefe. Ele está em tal lugar, e agora você acha ele lá, vai lá. Daqui a pouco chega na casa do Hermindo uma visita bem diferente. Prenderam o Hermindo, levaram-no para a prisão pública lá de Diadema. A polícia precisava de alguém que fosse o responsável pela onda de crimes que naquela época, em 1977 aproximadamente, 78, 79, estava acontecendo na cidade. E aí bateram no Hermindo, deram choque no Hermindo, pauladas no Hermindo, afogavam o Hermindo dentro de um latão, e ele confessou tudo que os policiais queriam que ele confessasse, mesmo que ele não tivesse praticado. Ele disse: sou o culpado de tudo.
Hermindo foi condenado a 45 anos de cadeia. Entrou ali, distante da sua família, distante da sua terra natal, sem ninguém. Ficou ali na penitenciária pública ali de Diadema. Dali, posteriormente, foi transferido para a penitenciária Presidente Venceslau. Depois dali foi transferido para a penitenciária central de São Paulo. E lá dentro da penitenciária central de São Paulo houve alguns momentos de rebeliões. Os presos se amotinavam para fazer os seus complôs e o Hermindo estava ali no meio, quando a polícia entrou e já foi executando as pessoas, um por um, que apareciam na frente. Hermindo começou a clamar por Deus para que de alguma forma Deus o livrasse. Os policiais agarraram o Hermindo, puseram no ajoelhado. Um deles pegou a pistola, colocou na cabeça do Hermindo e disparou 3 tiros, nenhum deles saiu. Hermindo orava: Deus, me salva dessa, que se o Senhor me tirar daqui, eu ainda vou fazer alguma coisa pelo Senhor. 3 tiros, nenhum saiu. Jogaram o Hermindo num corredor polonês, bateram, agrediram, jogaram numa cela, em algumas vezes, 90 dias, nu, dentro de um espaço frio. 120 dias depois, ainda nesta cela, lá sai o Hermídio todo arrebentado, cortado, colocado no tamanho certo. Hermindo saiu dali e foi transferido então para Araraquara. Quando chegou em Araraquara, conheceu um colega de prisão que recebia uma revista de uma irmã que era adventista. Este colega do Hermindo, lá na prisão, tinha uma irmã adventista que enviava para eles revista chamada Revista Mocidade. Quem se lembra dessa revista? Levante sua mão. Bom, não é do meu tempo, mas o Hermindo recebia essas revistas. O colega do Hermindo recebia essas revistas. E você se recorda que na contracapa da revista tinha um espaço assim: corresponda-se comigo. E as moças desesperadas, frustradas, encalhadas da igreja, todas se colocavam ali. Pelo amor de Deus, alguém me mande uma carta. E lá estava o nome. O colega de cela do Hermindo começou a escrever para um monte de gente, para tudo quanto é parte do Brasil. Resultado, este homem começou a receber na cela de dezenas e dezenas de cartas. E percebendo que o Hermindo não recebia nenhuma, coitado, toma aí uma carta para vocês, deu uma carta para o Hermindo. E o Hermindo pegou então e escreveu para aquela pessoa da cidade de Uberlândia. Carta vai, carta vem. Imagina as expectativas da moça: nossa, devo ter encontrado meu príncipe encantado. Eu fico imaginando comigo mesmo: vem me ver, Hermindo. Não posso, porque tem algo que me impede. Mas o Hermindo foi sincero. Logo na primeira carta ele disse: olha, estou preso. Certamente não era o rapaz dos sonhos. Certamente não era o príncipe encantado. Contou sua história e disse assim: por favor, não deixe de se corresponder comigo. A moça, agora movida por um senso missionário, começa a enviar estudos bíblicos para o Hermindo, começa a enviar cartas para ele. E ela também se preocupou em entrar em contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Araraquara. E após contar o episódio para os irmãos da igreja, o ancião reuniu um grupo de irmãos e começou a ir ao presídio para conhecer o Hermindo e dar estudo bíblico para ele. O Hermindo estudou a palavra. E ali dentro do presídio, ele foi batizado para a glória de Deus, transformado em homem de Deus. Depois de cumprir parte da pena, finalmente chegou o momento de ter sua condicional e sair da prisão. Depois do batismo, algum tempo depois, a cela se abre, o carcereiro lhe comunica: você está livre, mas mais do que estar livre da prisão,
Hermindo estava livre de uma vida de pecado e de terror, porque agora ele era homem de Deus, cortado, colocado no tamanho certo. Hermindo sai da prisão. Vou para onde? Pegou um ônibus para Uberlândia. Foi conhecer a moça. Namoraram, ficaram noivos, mas ao contrário do que as novelas dizem, eles não se casaram. Hermindo posteriormente conheceu uma outra pessoa e hoje, exatamente hoje, está fazendo 10 anos de casado. Hermindo é um homem de Deus, cortado, colocado no tamanho certo. Eu estava pregando esses dias em Nova Serrana. Este ano foi o ano de dedicação à pregação no interior. Você não viu o pastor Eduardo rodando em Belo Horizonte pregar, eu estava no interior. Pregava em Nova Serrana, em um congresso realizado lá num ginásio, e um homem forte, grande, chorando desesperadamente, depois de eu contar essa história, vem me procurar: pastor, o que foi, meu irmão? Meu nome é Geraldo. O que foi, irmão Geraldo? Pastor, eu moro aqui há pouco tempo, eu vim de São Paulo. Eu era policial, eu fui uma das pessoas que prendi o Emídio, mas hoje eu também sou adventista do 7º dia. Infelizmente o Geraldo não pôde estar aqui, mas eu quero apresentar para vocês nessa manhã meu amigo homem de Deus, colocado no tamanho certo. O que você neste momento está precisando que seja cortado na sua vida? O que está faltando para você ser homem de Deus? Está doendo? A vida tem sido muito dura contigo? Não tem problema. Aguenta, porque Deus está te transformando em homem de verdade. É o processo da santificação que dói, mas vale a pena. Há alguém neste momento que precisa dizer para Deus: Senhor, eu quero ser homem de Deus. Eu quero ser um servo do Senhor. Eu preciso que muita coisa na minha vida seja cortada. Eu preciso acreditar que o Senhor está na direção, mesmo sentindo que o mundo desaba sobre a minha cabeça. Quero crescer. Há alguém que precisa se entregar para Deus nessa manhã de um modo especial? Levanta daí. Vem cá. Vem ser homem de Deus. Vai doer, amigão, porque às vezes dói mesmo. Valores invertidos contra a marcha do mundo, perseguição, gente querendo puxar o teu tapete. Dói, mas vale a pena, não tenha medo. Vem aqui ser homem de Deus em nome de Jesus. Deixa Ele te cortar, deixa Ele te colocar no tamanho certo. Vem aqui para a glória do Senhor. O Senhor te chama. Essa música é o chamado de Deus para a tua vida. Vem, em nome de Jesus, vem ser homem de Deus. Querido Deus, Paizinho, estamos vivendo em dias muito difíceis. Não está fácil. Só o Senhor sabe quão sofrido tem sido os dias de cada um de nós. Tu conheces a luta de cada um dos teus filhos. Mas obrigado porque em meio a tantas dificuldades, ainda é possível ouvir a tua voz. E obrigado porque a escutamos neste momento. Sabe, Senhor, há muito na nossa vida que precisa ser cortado, que precisa ser colocado no tamanho certo. Realiza essa obra em nós, Senhor, porque nós não queremos ser uma outra coisa a não ser homens de Deus. Se há necessidade de ser cortado, nos corta, nos coloca no tamanho certo, mas nós não abrimos mão de sermos homens e mulheres e jovens do Senhor. Toma-nos nas tuas poderosas mãos e ajuda-nos
ajuda-nos a passar pelo vale da sombra da morte, confiando em Ti e acreditamos que estamos ao Teu lado, apenas passando por um momento de crescimento que dói, mas que vamos suportar, porque vale muito a pena ser homem de Deus. Abençoe a cada um na sua luta particular, que o seu conflito, que o conflito particular de cada um de nós seja um maravilhoso palco para a manifestação da Tua glória. É por isso que nós nos colocamos nas Tuas mãos agora e o fazemos em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão e diga que você seja homem de Deus.